você? Como é que você enxerga a sua história? Como é que você conta a sua história para você mesmo? Vamos falar disso hoje? Sou Rebeca Toyama. Você está nos 7 minutos. Papo aqui, Carreira Saudável, o que nos guia, o livro Carreira Saudável, que é esse daqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar a leitura da página 104. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo. Não se preocupe, todos os episódios estão super organizados aqui numa playlist. E o nosso canal do YouTube não tem somente o Carreira Saudável. A gente tem o Liderança Sustentável, que são entrevistas semanais ao vivo na Rádio Valinhos, que depois ficam gravadas aqui no canal do YouTube. Lá eu recebo pessoas, geralmente CEOs, C-levels, grandes líderes, falando sobre carreira saudável e liderança sustentável, que são os dois temas aqui do livro. Então, no canal do YouTube a gente tem lá uma série de trilhas, tá bom? Um motivo bom para você assinar o nosso canal, para que essa nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, porque a gente sabe que a gente ainda está no indicador muito ruim, 80% das pessoas trazendo aí que não são felizes, não se sentem engajadas. A gente tem aí atuado firme e forte dentro das empresas e não é só um dado estatístico que aparece em uma, duas pesquisas, é uma realidade. Então essa é a nossa conversa aqui e a gente está na página 104. E você? Como enxerga a sua história? E você, caro leitor e cara audiência, você tem construído a sua narrativa? Nesse momento da sua vida, em todos os lugares que atua, como você se coloca nas redes sociais? Dentro de casa, no seu relacionamento afetivo, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, numa caminhada pelo seu bairro. Saiba que não existe história ruim ou sem sentido e que existe são percepções distorcidas, imaturas e inconsistentes sobre uma história. Isso me faz lembrar, agora de manhã eu estava atendendo uma líder incrível e ela passou por uma experiência ruim, foi desacatada, enfim, desrespeitada por uma pessoa da equipe. E ela já tinha trazido isso em outros encontros. E aí na hora eu falei, pera um pouquinho. Eu tô fazendo uma sessão online no Zoom, tô numa cidade, ela tá em outra. E aí a gente gravou a narrativa dela. E acho que é bem na forma que tá aqui no livro. Então, ok, então vamos lá. Em 1 minuto me fala de onde você veio, o teu passado. Em 1 minuto me fala onde você está, que é o teu presente. E em 1 minuto me conta o seu futuro, que é para onde você tá indo, o mundo que você tá construindo. E aí foi muito legal que a gente gravou e aí eu assisto junto com o cliente. Então já vou te dando a dica, quando você fizer a tua narrativa também se grave. E pedir para ela assistir ela se apresentando. E foi libertador, porque ela entendeu que a forma que ela se apresenta para as pessoas não impõe respeito, não gera conexão. Uma narrativa, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, muito vitimizada. Ela é líder da equipe inteira, a posição dela... Todos os demais líderes reportam a ela, todo o restante da equipe. Então eu falei assim, e aí? Como é que é? Como é que você olharia se fosse a fala da sua líder? E aí foi assim, sensacional o aprendizado que a narrativa dela ofereceu. É disso que a gente está falando aqui. Se eu quero que o outro me trate de uma forma diferente, eu preciso aprender como é que eu me apresento para esse outro. E se você está perguntando para mim, mas eu vou, né, síndrome de Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Lembra que quando a gente fala de carreira saudável, a gente está falando de propósito. Então é como a gente consegue articular tudo isso que nos habita, apoiando essa nossa grande entrega para o mundo que a gente vai chamar de propósito. Então eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu busco a minha melhor versão. E faz parte dessa busca a forma como eu me apresento para o mundo. Ó, que bonito. Mas vamos voltar para o livro, página 104. Todo ser humano tem um caminho sobre o qual ele passa por aprendizados e superações. A nossa tarefa como indivíduo é descobrir isso sobre nós mesmos. E a minha, a da Academia CI e agora deste livro, é ensiná-la de modo coletivo, mostrando a cada um que chega a lição sobre a qual ele passou. Assim, a partir desse ponto, começa a transformação em direção a uma carreira saudável e uma liderança sustentável. Eu terminei de apresentar o livro e a proposta do livro e o propósito do meu trabalho, e aí as pessoas começam a entender quem eu sou. A gente não pode achar que é obrigação do outro nos entender e descobrir o quanto incrível nós somos. Eu ainda fico brava se o mundo não entende que eu sou uma pessoa legal, mas acho que dá tempo de eu contar um primeiro papel. Lembra, no episódio anterior a gente falou sobre os papéis que eu tenho que
ter clareza para qual dessas tônicas eu estou construindo a minha narrativa. Vamos aqui pela primeira, ó, página 104, aqui no finalzinho. 3 papéis que devemos evitar quando contamos nossa história. São 3 armadilhas na vida referentes à nossa postura mediante a narrativa. Isso é automático. Acontece por falta de autoconhecimento. Por isso é importante mencionar esses pontos para que você tenha oportunidade de identificar se está fazendo isso nesse instante ou se algum momento da vida já o fez. Se já o fez, ótimo. Sim, porque isso também entra na narrativa. Uma superação de uma versão anterior à sua, que já ficou para trás e que agora, bem contada, pode servir de inspiração para outras pessoas, pois demonstra sua vulnerabilidade e autenticidade em assumir uma fragilidade. Até rimou esse parágrafo: vulnerabilidade, autenticidade em assumir uma fragilidade. Superado o fato, assumir supostos erros e compartilhá-los se torna inspiração para os demais. E é muito bacana. Ontem eu estava atendendo uma pessoa lá de Brasília, gestor, e aí ele estava trazendo que ele fez uma decisão equivocada e se envolveu num projeto que não estava alinhado com os valores dele. Tá tudo certo, porque aconteceu antes dele fazer o inventário de competência, ter clareza dos seus valores. Então é normal que a gente faça escolhas diametralmente opostas ao que queremos quando a gente não tem clareza dos nossos valores, portanto do nosso inventário de competência. Mas aí foi lindo do jeito que ele contou. Ele podia ter contado dizendo que saco, me enganaram, ou que saco, como eu sou burro. Não, ele falou assim: mas olha que bacana, se não tivesse feito aquela escolha e conhecido tal pessoa, ela não teria me apresentado o seu trabalho e eu não estaria aqui tendo já crescido tanto. Olha só, foi uma forma extremamente saudável de contar uma decisão errônea que ele tomou há uns 3, 4 anos atrás. Então, como é que você está contando? Não só a sua narrativa, mas o que acontece com você. Você está contando de forma que essa história te fortaleça ou essa história te coloca num lugar que você nem quer ocupar? Então, vou deixar aqui algumas reflexões para você, porque a gente já está aqui terminando os nossos 7 minutos. Vou agradecer a sua companhia, é muito bom estar lendo o meu livro, muito bem acompanhada. Comenta aqui como é que anda a sua narrativa, então comenta, curte, compartilha para que o nosso conteúdo possa chegar cada vez mais para mais pessoas e a gente possa disseminar esse conceito de carreira saudável. Posso contar com você? Então tá bom, aguardo você no próximo episódio. Até lá!